O elevador para o andar que não existe. E se em um dia comum a volta para casa se transformasse no maior pesadelo da sua vida? Se as regras da realidade, aquelas que a gente acredita serem sólidas como concreto, simplesmente se desmanchassem no ar, deixando você à deriva em um lugar que não deveria existir? Às vezes, a linha entre o que é nosso e o que é deles é mais fina do que a porta de um elevador. Era um dia como qualquer outro. O cansaço do trabalho pesava nos ombros da mulher, um fardo familiar e quase confortável. Seu porto seguro era ali, naquele prédio de paredes já conhecidas, no 9º andar. Ao seu lado, sua irmã, o esteio inquebrável da família, com sua coragem, que sempre pareceu intocável. Entre elas, as risadas inocentes de sua sobrinha de 9 anos e o calor do seu próprio filho, de apenas 2 anos, adormecido em seus braços. Aquele elevador era mais do que um meio de transporte. Era o portal final para a normalidade, o cheiro do janto pronto, a luz aconchegante do abajur na sala, a promessa de descanso. A rotina era o seu escudo, e naquela noite ela se sentia segura sob sua proteção. Tudo era tão comum, tão previsível, que o perigo era a última coisa que poderiam imaginar. O incidente incitante surgiu disfarçado de pequeno contratempo. As portas se abriram no 3º andar com um ding suave, revelando um corredor vazio. Ninguém entrou, ninguém saiu. Apenas um silêncio inquietante. Foi então que o painel digital, antes tão comum, traiu sua confiança. A luz do 9º andar, que ela mesma havia apertado, se apagou. E por vontade própria, o elevador começou a subir, parando no 10º andar. O ar, que antes era morno, pareceu esfriar alguns graus. Um olhar rápido entre as irmãs, um fio de perplexidade, mas logo abafado pela lógica. Deve ser um problema no sistema, alguém sussurrou, tentando acalmar o coração que já batia mais rápido. Aperta-se o botão do 9º andar novamente. A senhorinha, uma presença até então discreta, resmungou algo sobre a administração do prédio. Ainda havia uma âncora na racionalidade, mas foi uma âncora frágil que se soltaria completamente quando as portas se abriram no que deveria ser o 10º andar. Não era. A porta do andar não tinha número. E era aí que a jornada verdadeiramente começava. O drama se intensificou num crescendo de pavor silencioso. A irmã mais corajosa, a protetora, deu um passo à frente. "Chega de brincadeira", disse, num tom que tentava ser firme, mas que carregava uma lasca de hesitação. Ela empurrou a porta do elevador e colocou a cabeça para fora, espiando o corredor. O que ela vê não era o corredor limpo e bem iluminado de um prédio residencial. Era um lugar de pesadelo. Pedaços de plástico preto pendurados perto do teto, como uma pele descascada. Portas de apartamentos diferentes das demais, de madeira crua e rachada, algumas com ripas pregadas de forma aleatória. Um reboco falhado nas paredes, deixando à mostra o esqueleto de concreto do lugar. E o silêncio. Um silêncio absoluto, denso e opressivo, que parecia engolir qualquer som. A luz do elevador, que antes era fraca, agora era uma tênue lança iluminando uma fração daquela escuridão profunda e mais fria que o normal. O medo, então, tornou-se uma entidade física. Ele estava no ar gelado que queimava os pulmões, na escuridão que parecia observar, no silêncio que gritava. A coragem da irmã se desfez naquele instante. Ela recuou, o rosto pálido como a cal, e sussurrou as palavras que selaram seu destino naquele lugar. "Pelo amor de Deus, vamos sair daqui. Eu acho que não estamos no andar certo. Na verdade, eu não sei onde nós estamos." Neste exato momento, feche os olhos por um segundo. Sinta o ar gelado na sua nuca. Ouça o silêncio absoluto ao seu redor, quebrado apenas pelo bater acelerado do seu próprio coração. O que você faria? O medo que elas sentiram é universal. É o pavor do desconhecido.
o terror de estar num lugar onde você não pertence. É um sentimento que, em menor escala, todos nós já experimentamos. Comente abaixo com uma palavra que descreva o que você está sentindo agora: angústia, ansiedade ou medo. Sua experiência agora faz parte desta narrativa, porque a decisão que elas tiveram que tomar em seguida era a mais crucial de suas vidas. O clímax foi uma explosão de instinto puro. "Sai daí!" A mulher gritou para a irmã, puxando-a de volta para dentro da caixa metálica, que agora parecia uma cela. Suas mãos trêmulas, quase inúteis, voaram sobre o painel de botões. Aperta-se o do nono, o do térreo, qualquer um que os tirasse dali. A senhorinha, antes apenas incomodada, agora estava encolhida no canto, seus olhos arregalados refletindo um terror primordial. As crianças, sensíveis à energia do pânico dos adultos, ficaram em um silêncio anormal, seus pequenos corpos tensos. O mundo lá fora, aquele corredor de pesadelo, parecia querer se infiltrar, puxá-los para fora daquela frágil segurança. Quando as portas começaram a se fechar, foi a coisa mais lenta e agonizante que já viveram. Cada centímetro que a porta se movia era uma batalha, uma oração silenciosa para que nada, absolutamente nada, entrasse com elas. O clique final da porta fechada foi o som mais doce e mais aterrorizante que já ouviram. A poeira baixou, mas a paisagem interna delas estava para sempre alterada. O elevador milagrosamente funcionou. Parou no nono andar, o andar correto, com seu corredor familiar, sua luz amarela e seu cheiro de casa. Eles saíram cambaleando, as pernas fracas, o susto ainda impresso em seus rostos. A senhorinha desceu com eles e, sem dizer uma palavra, preferiu esperar por outro elevador. Dentro de casa, a normalidade era um traje que não lhes servia mais. Contaram ao pai, que riu, achando ser mais uma história de imaginação fértil. Mas o riso dele não apagou a memória daquele frio, daquela escuridão, da textura áspera daquela realidade errada. A vida seguiu sim, mas agora carregavam um segredo silencioso. A irmã corajosa tornou-se mais cautelosa. Ela mesma, a mãe, agora segura o filho com mais força toda vez que as portas do elevador se fecham. Eles não falavam muito sobre aquilo, mas a experiência os uniu de uma forma estranha e melancólica. Não havia um final feliz, apenas um final verdadeiro. A aceitação de que algo inexplicável havia acontecido e a resignação de conviver com esse vazio de respostas. Esta história é, no fundo, um espelho dos nossos próprios medos. Ela nos lembra que, por trás da fachada ordenada do nosso dia a dia, existe um vasto oceano de mistérios que não podemos compreender. Fala do medo de perder o controle, de ser excluído do seu próprio mundo, de descobrir que a realidade é muito mais frágil do que imaginamos. E, acima de tudo, fala da resiliência do amor familiar, que se torna a única âncora quando o mundo literalmente desaba ao seu redor. Quantas vezes na sua vida você já sentiu que pisou em um sete-além emocional? Um lugar, uma situação ou um sentimento que era estranho, hostil e que não te pertencia. Se esta jornada para o andar que não existia tocou o seu coração e despertou a sua curiosidade sobre os limites do nosso mundo, você não pode ficar de fora das próximas histórias. Inscreva-se no canal e ative o sininho, porque toda semana mergulhamos em um novo mistério que vai direto ao coração da condição humana. Compartilhe este vídeo com aquela pessoa que você sabe que adora uma boa história para discutir até altas horas. Na próxima quarta-feira, vou contar a história de um homem que encontrou um celular à beira da estrada. Quando ele finalmente conseguiu carregar a bateria e desbloqueá-lo, todas as fotos eram dele, dormindo, e a última mensagem dizia: "Finalmente te encontrei." Não percam. Até lá, cuidem-se.